Imagina uma pessoa que passou, sei lá, 10 anos da vida numa jornada super intensa de terapia. E bota intensa nisso, né? Aquela investigação profunda. Exatamente. A pessoa mapeou cada trauma de infância, tem um nível de autoconhecimento altíssimo, sabe nomear de onde vêm as próprias feridas emocionais, tem plena consciência de que se autossabota e, ainda assim, continua afundando nos mesmos padrões. É o famoso ciclo sem fim. Isso. Ela repete exatamente os mesmos erros em todo novo relacionamento. Ou continua se esgotando da mesma forma em todo novo emprego. Hoje, na nossa imersão de hoje, a gente vai destrinchar uma tese fascinante que explica exatamente o porquê de tudo isso. E é uma explicação que muda muito o jogo, sabe? Muda completamente. A gente vai fazer uma análise completa do método chamado Arquitetura da Consciência. E o nosso material base hoje é o novíssimo Manual de Tradução Operacional. A nossa missão aqui é analisar por que o simples fato de entender um problema, muitas vezes, é a maior e mais perigosa armadilha na qual uma pessoa pode cair. Eu diria que é o fim daquela doce ilusão de que a consciência por si só atua como uma ferramenta de salvação. O que a gente vai analisar hoje desmonta completamente a narrativa reconfortante de que a repetição de fracassos é fruto do acaso. Aquela coisa de achar que é falta de sorte, né? Exato. Falta de sorte no ambiente corporativo, nas relações afetivas, ou achar que o destino está conspirando contra. O foco do manual é engenharia pura. É a anatomia crua de como a experiência humana funciona de verdade, e não, tipo, um conjunto de acasos cósmicos. Vamos mergulhar fundo nessa ideia então. A premissa central da arquitetura da consciência é que a vida humana não opera como uma roleta russa. Se algo desmorona repetidamente ao redor de um indivíduo, a estrutura interna dessa pessoa produziu matematicamente aquele resultado. Matematicamente, essa é a palavra-chave. Mas, olha, é uma mudança de perspectiva gigantesca, só que eu confesso que soa um pouco gélido num primeiro momento, sabe? Fria, né? Eu entendo. Reduzir o sofrimento e a dor humana a um mero erro de cálculo estrutural. Fica parecendo que a gente está falando de máquinas. Parece gélido, eu concordo. Mas, paradoxalmente, é a perspectiva mais humana e libertadora possível para quem está sofrendo. Pensa no seguinte, isso retira todo o peso da culpa moral. Entendi. Tira o julgamento. Exatamente. Se alguém não consegue manter um emprego porque sempre foge de responsabilidades, a sociedade rapidamente cola um rótulo moral de preguiça ou incompetência. E a própria pessoa começa a se enxergar como alguém quebrado, né? Como se ela tivesse um defeito de fábrica incurável. É aí que entra a beleza do método. A lente da engenharia elimina o julgamento moral e diz, olha, não há um defeito de caráter aqui. Há apenas uma configuração. Uma configuração. Isso. O maquinário interno operando exatamente da forma como foi programado para operar. A regra número 1 é: ninguém está quebrado, todos estão apenas configurados. Tá, vamos quebrar isso em partes para quem está escutando a gente conseguir visualizar. Se a gente está falando de configuração, a gente entra naquilo que o manual chama de a planta baixa da vida, ou a figura do arquiteto, certo? Exato, o arquiteto. A ideia central é que toda e qualquer situação possui um projeto estrutural que é invisível a olho nu. E aí, todo evento externo na realidade de uma pessoa seria apenas um reflexo direto, tipo uma projeção holográfica de como a mente interpreta os estímulos do lado de dentro. Nossa, perfeito! É exatamente isso. A premissa é de que não existe uma experiência neutra no mundo. Absolutamente tudo passa pelo filtro dessa planta baixa, invisível. A realidade não é o que acontece, mas sim a realidade interpretada por essa estrutura interna. Eu estava pensando aqui numa analogia com sistemas mecânicos, sabe? É como tentar reformar uma casa que tem uma rachadura na parede. Boa. A maioria das pessoas vai lá, passa a massa corrida, pinta por cima, que seria tentar mudar as atitudes na superfície. Mas a rachadura volta porque a planta baixa, a fundação em si, está torta. Ou ainda, pensa no sistema de termostato de um edifício comercial. Muita gente tenta mudar um padrão de comportamento alterando o ambiente externo. É tipo tentar mudar a temperatura de uma sala, abrindo as janelas e ligando ventiladores. Exato. Há um esforço tremendo ali. A pessoa gasta energia, soa a camisa.
Mas se o termostato interno da sala, lá na central, está configurado para 15 graus, assim que as janelas forem fechadas, O sistema de ar-condicionado vai ligar automaticamente no máximo e congelar o ambiente de novo. isso, o ambiente muda, mas o sistema trabalha incansavelmente para restaurar o padrão da máquina. O que é fascinante aqui é que a visão do termostato ilustra com exatidão a diferença entre um esforço na superfície e uma real mudança estrutural. Porque a mente humana busca familiaridade, né? Não importa se a temperatura está agradável. Exatamente. A engenharia mais básica do cérebro é desenhada para buscar o familiar e não necessariamente a felicidade ou o bem-estar. Se a fundação emocional de um indivíduo foi calibrada desde muito cedo para evitar conflitos a todo e qualquer custo, o termostato dessa pessoa está permanentemente travado no modo de submissão passiva. O que, ironicamente, acaba atraindo pessoas e situações que demandam conflito. É pura coerência matemática de novo. A estrutura sempre busca o seu complemento. O invasor de limites encontra fatalmente aquele que não sabe dizer não. O chefe controlador fareja rapidinho quem tem a planta baixa configurada para o medo da rejeição. Nossa, isso é muito real. É um encaixe estrutural perfeito. Sim, e é assim que a engrenagem roda, independentemente se a pessoa troca de parceiro, muda de cidade ou muda de emprego. Enquanto o termostato não for reprogramado, o ar-condicionado vai continuar congelando a sala. Tá, mas deixa eu entender isso direito. Se a planta baixa, essa estrutura toda, é o termostato preso na parede, o que seria a eletricidade? Como assim? O que faz essa engrenagem girar na prática? Porque uma configuração mental puramente estática não toma decisões ruins sozinha. Ela não manda e-mails agressivos de madrugada e não pede demissão impulsivamente. Qual é o motor silencioso da experiência? Excelente pergunta. O motor dessa engrenagem é um fenômeno muito rápido de percepção e reação. No manual, eles são muito rígidos com a linguagem. Evita-se ao máximo aqueles termos etéreos ou técnicos demais, como vetores de contração. Então, como eles chamam? Eles chamam de tendência automática, ou, de forma mais visual, um puxão interno. Funciona assim. Toda e qualquer percepção da realidade gera instantaneamente um estado no corpo. Um estado físico mesmo? Sim, no corpo. E esse estado cria uma tendência automática. É um puxão gravitacional dentro do peito, sabe? Que surge milissegundos antes da ação consciente. É aquela inclinação invisível que já decidiu a jogada antes mesmo da sua mente racional formular a justificativa. Mas aqui eu preciso questionar um ponto que parece um obstáculo lógico. Pode falar. As emoções humanas parecem ser profundamente caóticas. O ser humano chora de rir, sente pavor, sente um misto de angústia com alívio, e tudo isso às vezes no intervalo de algumas horas. Como é possível encaixar um turbilhão emocional num sistema exato? Parece que a gente está tentando medir a força de um furacão usando uma régua de plástico. Eu adoro essa imagem, mas aí é que tá a falha brutal no desenvolvimento humano tradicional. A gente acredita que a emoção define a estrutura de uma pessoa. E não define. Não define. A emoção apenas sustenta e revela a estrutura. O grande trunfo dessa observação mecânica é conseguir simplificar e organizar o que parece um caos indomável. Não importa o quão confusa e avassaladora uma emoção ou crise pareça ser, esse puxão interno só possui duas direções matemáticas possíveis. É um sistema estritamente binário. Não há espaço para o caos. Binário. Tipo um botão de liga e desliga. Basicamente, ou o estado emocional cria um puxão interno que leva o indivíduo a travar, e, bom, nessa categoria entram o medo, a necessidade crônica de defesa, a insegurança, o recuo. A paralisia total, né? Isso. Ou, do outro lado, ele gera um puxão interno direcionado a avançar. E aí a gente fala de entusiasmo, clareza incisiva, confiança e movimento construtivo. Qualquer turbilhão emocional que alguém sinta é apenas o atrito mecânico de um sistema que quer avançar, mas que está sendo puxado para trás pela configuração antiga do termostato. Espera aí. Se o diagnóstico se resume a atrito, e se é possível identificar facilmente que o puxão está configurado para travar, por que o padrão não se quebra sozinho?
Como assim sozinho? Voltando àquela pessoa do nosso exemplo inicial, que está há 10 anos no divã da terapia. A base de muitas escolas de psicologia é justamente que lançar luz sobre o inconsciente é o mecanismo da cura. Identificar a origem do trauma liberta a pessoa. Como é que o fato de entender tudo isso não muda absolutamente nada na vida real? Aqui a coisa fica realmente interessante. Essa é a grande virada de chave do método. A crença de que entender muda alguma coisa é talvez o sedativo mais consumido pela sociedade moderna. Caramba, sedativo. Sim, porque o entendimento é só luz, nada mais do que fótons iluminando um ambiente. Imagina um depósito abandonado, imerso em escuridão profunda. Ele tá cheio de entulho, caixas mofadas, móveis quebrados. Tá, tô imaginando. Uma bagunça total. Aí você acende a luz. A luz permite enxergar o entulho. A pessoa agora sabe exatamente por que a caixa mofada está no canto esquerdo. Ela entende quem deixou a cadeira quebrada ali no ano de 1995, mas a luz não tem mãos. Uau, a luz não levanta a cadeira. Exato. A luz não levanta a cadeira, não varre a poeira e com certeza não joga a caixa no lixo. Então, o entendimento ilumina a planta baixa, mas não conserta a rachadura estrutural. A pessoa enxerga o padrão de autossabotagem perfeitamente iluminado, mas continua não fazendo nada a respeito. E por que ela não faz nada? Porque o automatismo inconsciente continua operando livremente através de erros de processamento, através de distorções cognitivas. No momento em que o puxão para travar surge diante de uma situação real, o desconforto fisiológico de enfrentar o padrão é gigantesco. Seja pedir um aumento de salário ou terminar um relacionamento falido. A pessoa recua. Recua porque o cérebro, para poupar energia, cria rotas de fuga. O indivíduo racionaliza o medo. Ele enxerga a sala bagunçada, mas justifica. Ele diz algo como: eu sei que eu tenho problemas para estabelecer limites, mas o mercado de trabalho está muito instável agora para criar atrito com meu chefe. A distorção mantém o conforto da não ação, né? E a estrutura segue intacta. Perfeito. E isso nos leva à parte mais instigante dessa engenharia toda. Onde entra a ambiguidade nessa história. Porque é muito comum a gente ouvir desabafos super vagos. Sabe aquelas expressões tipo: minhas energias estão sugadas hoje. Nossa, ouvi muito isso já. Estou me sentindo esquisito. Isso. Ou o clima tá pesado. A análise estrutural aponta que esse tipo de linguagem imprecisa é o adubo que faz o erro de processamento crescer, certo? A ambiguidade é simplesmente o oxigênio do erro de processamento. Ela é a cortina de fumaça perfeita para que a mente não precise lidar com o conflito real. O manual antigamente falava em colapso semântico, mas a nova regra de ouro da arquitetura da consciência simplifica de forma taxativa. E qual é a regra? Quando você entende o que acontece, a confusão some. Imediatamente. Direto, assim. Direto. O sofrimento humano se espalha e ganha proporções aterrorizantes justamente porque ele se alimenta dessa indefinição toda. Um sentimento estranho não pode ser combatido, porque como a gente brinca na análise, fantasmas de neblina não têm forma. Faz todo sentido. Existe uma diferença astronômica entre dizer, sei lá, eu não sei porque os meus projetos nunca dão certo na etapa final, e afirmar com uma frieza técnica que, olha, eu destruo as entregas finais dos meus projetos porque entrar na fase de avaliação pública me causa pavor de insuficiência. É o abismo entre estar perdido no escuro e segurar um diagnóstico clínico nas mãos. No exato instante em que um estado interno confuso recebe um nome cirúrgico e técnico, a energia emocional que estava lá congestionada, tentando sustentar aquela ilusão, é liberada. A ambiguidade é aniquilada na hora. Sim. E onde não existe mais espaço para ambiguidade, a confusão mental simplesmente perde a base de sustentação. Dar nome à engrenagem é assumir o assento do piloto. Fantástico. É tirar o poder do monstro embaixo da cama só ligando a lanterna e vendo que era apenas uma pilha de roupas velhas, sabe? Exatamente isso. Mas, bom, a gente chega num momento crítico aqui. Um cruzamento de ponte. A gente já entendeu que existe um termostato invisível, nós já mapeamos que o motor giratório é o puxão interno de travar ou avançar, e sabemos que nomear o problema dissipa a névoa da confusão. Certo. Mas, e aí, como colocar a mão na massa?
Como é que a gente interrompe fisicamente uma engrenagem que está rodando no piloto automático há décadas? Porque não deve ser só instalar um aplicativo e pronto. Com certeza não. O segredo da autogovernança na prática não envolve lutar contra o puxão interno. Isso é um erro muito comum. Lutar não funciona? Não. Tentar bater de frente com um padrão usando força bruta de vontade é uma guerra perdida desde o início. A força de vontade Ela é como a bateria de um celular, né? Ela se esgota ao longo do dia. A intervenção verdadeira acontece na habilidade de criar o que o método chama de vão mecânico. Vão mecânico é tipo uma quebra no espaço? Uma pausa temporal consciente. O ciclo biológico de repetição é automático e é implacável. Acontece a percepção, gera-se o estado de alerta, vem o puxão interno forte e a ação ocorre em seguida. Medo gera recuo instantâneo. E raiva gera ataque imediato. O vão mecânico é o ato de inserir, com uma violência cirúrgica quase, uma fração de segundo de observação, logo após o puxão e antes da reação. É sentir o corpo ser puxado para o velho abismo, observar o movimento em terceira pessoa e decidir não engatar a marcha. Nossa. É no vácuo escuro dessa pausa que o automatismo quebra. Olha, é muito bonito e é fácil falar, crie uma pausa e observe o movimento quando a gente está aqui sentado num ambiente calmo, tomando um café e refletindo sobre a vida. É verdade. Mas e quando o sangue ferve, sabe? Quando uma pessoa é ofendida injustamente no meio de uma reunião tensa ou quando vê uma mensagem no celular que dispara uma crise de ansiedade aguda. Nesses picos, a biologia sequestra o volante. Totalmente. Como é que o cérebro físico consegue criar esse vão mecânico no meio de um incêndio emocional? Essa é a grande questão neurológica por trás da intervenção. Sob estresse agudo, o controle do cérebro é literalmente sequestrado pela amígdala, o centro de sobrevivência e processamento de ameaças. A amígdala não elabora pensamentos complexos, né? Nenhuns. Ela apenas dispara o alarme de lutar ao fugir. Então, tentar criar o vão mecânico puramente pela força do pensamento, enquanto a amígdala está berrando, é impossível. A quebra exige a ativação intencional do córtex pré-frontal, que é a área do raciocínio e da inibição de impulsos. E para isso a gente precisa de uma âncora biológica. Ou seja, a intervenção tem que começar no corpo físico antes de sequer chegar na mente. Exato. Tem que ser no corpo. Uma respiração profunda, uma mudança abrupta na postura, o ato de focar os olhos num objeto fixo na sala, tipo a maçaneta da porta, é ação mecânica. Isso estimula o nervo vago e o sistema parasimpático. Que é o que acalma o corpo. Isso. Eles enviam um recado químico para o cérebro de que não há ameaça de morte iminente. Isso baixa o volume da amígdala o suficiente para o córtex pré-frontal voltar a ficar online. Esse processo todo dura milissegundos. E é nesse momento que o raciocínio retorna, o vão mecânico estabelecido e a velha engrenagem gira em falso. O que nos fornece um mapa muito prático de intervenção. Pelo que a gente está analisando do manual, o que deve ser feito nesse milissegundo de retomada de consciência depende totalmente da temperatura do sistema daquele indivíduo na hora, certo? Depende estritamente do estado atual do sistema emocional. Não existe um protocolo único para tudo. Existe leitura de realidade. Se o sistema está em altíssima reatividade, coração acelerado, fúria cegante ou um medo paralisante, a ação executiva primária nunca, jamais, é tentar resolver o problema que gerou o gatilho. É aquela história, não se conserta a fiação elétrica de uma casa enquanto o teto está desabando, né? Perfeita analogia. A regra em estados de alta reatividade é uma só: estabilizar, silenciar, recuar estrategicamente, regular a respiração, aterrar o sistema nervoso. Ponto. E se o sistema não estiver explodindo? Se ele não está em erupção, mas sim num estado difuso de dispersão, sabe? Aquela dúvida crônica e confusão, o movimento é buscar clareza. Esvaziar a mente, usar recursos visuais para externalizar o problema, organizar os fatos brutos, tirando a narrativa vitimista da jogada. Organizar a bagunça antes de agir. Isso. E somente quando o sistema está estabilizado e o diagnóstico está claro, é que chega o estágio final. A ação pura de rompimento e reconstrução. A matemática é inflexível aqui.
A clareza gera a capacidade de agir, e agir repetidamente no momento do vão mecânico reprograma as vigas da planta baixa. Para amarrarmos tudo que a gente explorou aqui nessa imersão, o grande legado dessa visão de engenharia sobre a mente humana é destituir o vitimismo, né, e devolver um protagonismo radical para quem escuta a gente, mas sustentado pela lógica. Com certeza. Ninguém está estragado. Todo ser humano é um amontoado supercomplexo de configurações ditadas pelas experiências pregressas. A diferença formidável é que essas configurações não são sentenças de prisão perpétua. Elas são moldáveis. Exato, elas podem ser alteradas. Mas para mexer no código-fonte, é preciso ter a coragem dolorosa de encarar o erro de processamento de frente, em vez de passar a vida inteira abraçado ao conforto das justificativas. Assumir essa transição exige, no fim das contas, abrir mão da ilusão de que a vida simplesmente acontece com a gente, sabe, sem a nossa permissão. A partir do momento em que um indivíduo entende que o sofrimento dele tem uma mecânica bem definida e não é uma maldição, a ignorância perde a utilidade. Deixa de ser um escudo, né? Sim, o ciclo vicioso de dor deixa de ser uma armadilha armada pelo universo e passa a ser reconhecido como uma escolha silenciosa e repetitiva de não exercer o vão mecânico. O peso da responsabilidade é gigantesco. É, o peso irreversível da responsabilidade. Depois que o desenho das engrenagens é exposto, não há como voltar a culpar a fumaça, né? Impossível. E fechando a nossa imersão de hoje com uma provocação sobre o impacto a longo prazo dessa visão toda. A humanidade gasta um tempo incalculável tentando decifrar um tal destino, caçando sinais, esperando que o futuro revele um propósito grandioso. E como gasta tempo com isso? Mas e se não houver um roteiro místico esperando para acontecer? Se o destino de alguém for apenas o resultado exato, frio e matemático dos milhares de puxões internos diários que essa pessoa não tem a presença de espírito de interromper hoje, a pergunta que fica é: qual é o roteiro de vida exato que a omissão de agora já está concretando e programando para daqui a 5 ou 10 anos? A história futura será uma obra de arquitetura intencional ou apenas a mesma engrenagem enferrujada rodando mais uma vez? Fica a reflexão para cada um de nós.